Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Professora, como a senhora avalia a transferência da Secretaria da Cultura para o Ministério do Turismo? Eu penso que é um equívoco. O problema não é vincular o turismo à cultura. Essas não são áreas incompatíveis. O turismo pode até ser explorado também como atividade cultural, mas subordinar a cultura ao turismo é sim um equívoco. São pastas com demandas distintas e economias totalmente diferentes. Mas o problema maior é o desmonte das já ínfimas políticas públicas na área cultural. Com cortes de orçamento e programas, a cultura sofre agora com visões personalistas que parecem não compreender as especificidades de processos de avaliação em sistemas públicos de fomento. E como se pode fazer isso? Isso exige rigor e critérios. Eu insisto que nós precisamos fapespizar a cultura, baseando os processos de avaliação em avaliação feitas por pares, com categorias claras, objetivas, mas também com abertura para contemplar a diversidade. Não é possível que um governo de direita ou de esquerda decida apoiar apenas projetos que digam respeito às suas prerrogativas ideológicas. As políticas públicas têm um compromisso com o país e não com os partidos. É preciso respeitar a pluralidade de visões e o mérito dos projetos. O caso dos comentários pessoais do ex-diretor do Centro de Artes Cênicas da Funarte, o dramaturgo Roberto Alvim, sobre a Fernanda Montenegro, é exemplar. Como se sabe, ele fez um post em rede social extremamente deselegante e agressivo sobre ela, que é uma atriz considerada nosso nome maior nessa área, e é considerada assim pelo seu repertório profissional, mas que é também contrária às posturas autoritárias do atual governo, como seria de qualquer outro com esse perfil. Mas aí é que entra o pior, né? Tendo criticado o Alvim pelas suas declarações e se solidarizado à atriz, o então presidente da Funarte, o maestro Miguel Proença, foi demitido pelo presidente Bolsonaro e o Alvim, em contrapartida, promovido a secretário da Cultura. Esse quiprocó é revelador da perda de limites entre público e privado que fundamenta o personalismo das decisões que eu comentava. É preciso lembrar ainda, Leila, que esse é o terceiro secretário da Cultura do governo Bolsonaro, que aliás pôs um fim no MINC, um dos símbolos do nosso processo de redemocratização, assim que assumiu. O primeiro deixou o cargo depois da suspensão de um edital com série sobre temas LGBT. O segundo foi exonerado para assumir a secretaria responsável pelo credenciamento das universidades privadas no Ministério da Educação. Essa sim é uma prioridade do governo. E nós ainda não completamos nenhum ano de governo Bolsonaro. Fica claro que o investimento em políticas públicas para a cultura não é uma prioridade, mas inviabilizar as dissidências, as vozes alternativas, a diversidade, isso parece ser sim uma preocupação central do nosso atual governo. Eu fico por aqui e até a próxima. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Economia, por Gilson Schwartz.
professor Gilson, qual o tema da coluna hoje? Simone, dessa vez, essa semana, eu vou tomar aqui a liberdade não de fazer um comentário sobre tendências de economia, de tecnologia, de política na área digital em todo o mundo, mas chamar a atenção da nossa comunidade para São Paulo Play Week. É um evento novo na nossa cidade que está sendo mobilizada através do grupo de pesquisa Cidade do Conhecimento da Universidade de São Paulo. A gente vai ter 10 dias entre o dia 28 de novembro e o dia 8 de dezembro. Isso é uma verdadeira maratona de debates, de seminários, de oficinas, game jams, hackathons. Durante 10 dias no campus da USP, também no campus da PUC de São Paulo, no CPUSP, nós vamos ter uma série de atividades para quem acredita que os problemas do mundo, que são graves e são reais, podem ser resolvidos com uma abordagem lúdica, podem ser enfrentados sem violência, sem radicalismo, mas uma perspectiva em que, praticamente brincando, a gente enfrenta os vários problemas que estão colocados aí. Um destaque desse processo é o lançamento do jogo Purposium, Desafios da Justiça. Esse jogo foi selecionado pela Agência das Nações Unidas que lida com drogas e crime, a United Nations Office on Drugs and Crime. É um jogo não digital, um jogo de cartas, em que as crianças e os jovens vão poder discutir temas como homofobia, xenofobia, porte ilegal de armas, discurso de ódio, fake news, uma série de questões que hoje praticamente dominam o nosso noticiário e que revelam, como a gente tem várias vezes comentado aqui na nossa coluna, revelam que a tecnologia digital não é só esse paraíso do acesso livre a toda a informação do mundo. É também um espaço onde é preciso ter ações, iniciativas de educação para o próprio uso das mídias, né? Então se fala muito da literacia, do letramento, da educação para as novas mídias, educomunicação. Nós vamos discutir esse efeito, que praticamente é um efeito hoje universal do mundo digital, sobre todos os problemas que a gente tem enfrentado e que muitas vezes resultam até mais graves em função da digitalização, quando, a rigor, toda essa tecnologia pode ser usada de uma maneira não violenta, de uma maneira pacífica, lúdica, para discutir e enfrentar os problemas. Professor, e quais são os parceiros desse grande evento? As parcerias para a realização do evento, que são um ciclo de 10 dias, elas envolvem várias unidades dentro da USP. A FEFELESH, a ECA, a FAO, a Faculdade de Direito, o Instituto de Estudos Avançados, o CPUSP, onde nós vamos ter inclusive uma partida de futebol de amputados, que é uma parceria também com a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Vamos aproximar a juventude, vamos buscar esse contato com a juventude que está nas periferias e que muito frequentemente nem tem acesso à USP. Então nós vamos, com a coordenação de juventude da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, nós vamos mobilizar toda a juventude que está aí na periferia interessada em games, game design, design de jogos, design de soluções lúdicas para os problemas da periferia, a se conectar durante a semana e participar no fim de semana desse que certamente vai ser o maior evento voltado à dimensão lúdica da nossa vida que já se fez nos últimos tempos. É a São Paulo Play Week. Pessoal interessado pode visitar a página do grupo de pesquisa Cidade do Conhecimento, www.cidade.usp.br. Ali vai ter mais informações sobre as dezenas de atividades, oficinas, palestras, mesas redondas, game jams que vão acontecer ao longo dessa semana. Aguardo todos os nossos ouvintes lá. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, o Brasil já é considerado o segundo maior mercado para podcasts no mundo. O que isso pode representar para o jornalismo nacional? Como a gente sabe, o podcast é atualmente um dos veículos mais populares para o jornalismo no mundo. E como você diz, o Brasil é o segundo maior mercado logo após os Estados Unidos.
Isso significa, evidentemente, uma série de oportunidades para o jornalismo brasileiro se desenvolver utilizando esse veículo, que é um veículo que é a cara do Brasil, não é? O Brasil é um país de uma tradição de oralidade muito grande, é um país que, por ter se atrasado muito na alfabetização universal e na massificação dos veículos impressos, sempre teve na oralidade e depois dos meios de comunicação de massa por meio do rádio, um dos seus pontos mais fortes. Rádio sempre foi muito importante no Brasil, continua sendo, e a tradição de rádio e de oralidade se concretiza agora na modernidade com o podcast. Portanto, é uma notícia muito boa, mostra a pujança, o vigor do Brasil nessa área, e eu acho que é uma fonte de grandes oportunidades para o jornalismo. Um dos podcasts jornalísticos mais famosos hoje é o The Daily do New York Times, que foi lançado em 2017, e ele é marcado pela periodicidade curta, né? Ele é praticamente diário, de segunda a sexta, e ele meio que analisa os fatos daquele dia. Mas, por outro lado, a gente tem também podcasts jornalísticos que apostam mais em grandes reportagens e reportagens de fundo. De que maneira isso pode enriquecer novos formatos para o jornalismo? Eu acho que o podcast tem dado oportunidade a uma diversificação muito grande de maneiras de contar as histórias. Então, nós temos desde os mais tradicionais, que são como se fosse um noticiário de rádio mesmo dos antigos, até alguns que contam histórias como se fosse radionovela, mas são histórias jornalísticas. Então, você tem uma enorme possibilidade de criação, e eu acho que os brasileiros têm demonstrado também essa capacidade de criatividade. No Brasil, também, os grandes veículos, como a Folha e o Globo, têm apostado e têm tido bastante sucesso em termos de receptividade do público. Eu acho, de fato, que é uma grande notícia para o jornalismo brasileiro o fato de o podcast estar indo tão bem. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. O assunto hoje é a apresentação de um relatório sobre saúde e meio ambiente que acontecerá no Instituto de Estudos Avançados. Bom dia, professor Saldiva. Olá, Cinderela, olá, ouvintes da Rádio USP. Que prazer estar aqui de novo falando sobre meio ambiente e saúde. Hoje eu tomo a liberdade de divulgar um evento que vai acontecer no Instituto de Estudos Avançados, hoje, no dia 18 de novembro, às 2h, que vai ser o relatório que é produzido, estimulado pela revista Lancet, que é o Lancet Countdown. Bom, para aqueles que não sabem, o Lancet é a revista médica mais antiga existente no mundo e uma das que tem maior prestígio. E ela fala de saúde, e ela foi talvez a pioneira, essa revista, a falar sobre como o ambiente prejudica a saúde das pessoas. Isso foge um pouco do que é tradicional da medicina, mas quando você pega, por exemplo, a gente sabe que tem insetos, tem agentes infecciosos que estão no meio ambiente e a medicina tem condição de lidar com isso, através de vacinas e medicação. Mas o que a gente faz com a poluição do ar? Nós temos na saúde a capacidade de regular combustíveis, opções de uso e ocupação do solo, produção de energia, não temos. Mas o que a gente pode dizer são as consequências sobre a saúde humana. Por favor, não entendam isso com uma visão centrada no homem. Os médicos reconhecem que todas as espécies são afetadas, mas somente uma produz gases de efeito estufa e poluentes, que é a espécie humana. Portanto, se nós conseguíssemos traduzir que a sustentabilidade ou a falta de sustentabilidade prejudica a saúde, talvez tenhamos argumentos adicionais para que as pessoas adotem práticas mais sustentáveis. Em outras palavras, nós vamos fazer redução da emissão de gás de efeito estufa e preservar o ambiente, não somente em benefício do planeta, mas também utilizando um sentimento que faz parte do elenco natural
do ser humano, que é o egoísmo. Eu farei isso pelo planeta e também pela minha saúde e das pessoas que eu amo ou das minhas relações. Professor, qual é a mensagem central do relatório da revista Lancet? A mensagem central que está aqui é o seguinte, nesse documento, e a gente vai apresentar até uma adaptação ao Brasil do que é proposto no relatório global. Nós vamos apresentar o relatório global e também o que pode ser feito no Brasil, uma vez que as soluções não são as mesmas na América Latina, na Ásia, na África ou na Europa. Do modo geral, já existem efeitos mensuráveis e importantes em termos de saúde e de efeitos adversos à saúde em função das mudanças do clima e da produção de poluentes locais. Segundo, a boa notícia é que tudo está já inventado, todas as soluções já estão disponíveis, basta implementá-las. A terceira boa notícia é que o investimento na redução de gás de efeito estufa e de poluentes locais, não é pouco, ele é compensado pelos ganhos de evitar as doenças e perda de produtividade decorrentes da internação ou da mortalidade prematura. E o quarto é que, em que pese que a mudança seja global, para variar, quem vai pagar a conta é quem menos pode, os menos favorecidos, tanto em escala continental, mas como na escala local. Dentro da mesma cidade, são os que menos podem que vão sofrer mais as consequências do clima e da poluição do ar. Bom, é isso que está sendo colocado, ele vai ser apresentado e é necessária essa discussão de falar de saúde e de dinheiro, porque, por exemplo, é mais ou menos consenso eliminar vetores de doenças infecciosas, como a Aedes aegypti, por exemplo. Não há muita dúvida nisso. Mas quando você discute processo produtivo, que combustível vai usar? Combustível fóssil, biocombustível ou solar. Cada decisão dessas tem grupos da sociedade muito organizados e poderosos que vão debater e não vão ter consenso. Quando não tem consenso, tem que tomar a decisão baseada no maior benefício para todos, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista, digamos, de vidas humanas e de sofrimento, aspectos morais relacionando isso. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Voltamos na próxima semana. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Corpo e Movimento, por José Carlos Fará. Se você sente enjoos e tonturas ao andar de carro ou assistir filmes de intenso movimento, provavelmente você sofre de cinetose, que é um distúrbio que ocorre quando o corpo está parado e o entorno está em movimento, ou o inverso também. A novidade é que a atividade física também pode ser um remédio para o tratamento desse desconforto. O professor Fará explica que fazer exercícios repetitivos de reabilitação do sistema vestibular, que ele é o responsável pela detecção do movimento do corpo, promove o mecanismo de habituação do organismo. Isso ameniza o desconforto. Vamos ouvir a coluna para saber quais atividades são as mais recomendadas? Olá, ouvintes. Falaremos sobre um distúrbio muito comum que nos faz passar muito mal e pode estragar um passeio ou uma viagem. Se alguém já passou mal quando anda em algum meio de transporte, seja carro, ônibus, avião, trem, também passa mal em brinquedos como roda gigante, carrossel, montanha-russa, gira-gira, gangorra, ou diante de alguns movimentos bruscos e atípicos em mudança de direção, principalmente com a cabeça, provavelmente apresenta um distúrbio chamado de cinetose, ou também conhecido como doença do movimento ou o mal do movimento, e é muito comum. Segundo a doutora Roseli Bittar, otoneurologista do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, a cinetose é um distúrbio do movimento que pode ocorrer quando o corpo está parado e o entorno está em movimento, ou o inverso. O cérebro fica confuso com as informações conflitantes entre o labirinto e a visão. Essa confusão é percebida como tontura, enjoo, palidez, suor frio, desconforto físico, fadiga, dor de cabeça e pode terminar com vômitos. Há casos que provocam desequilíbrio e, consequentemente, a queda.
Esses conflitos de informação acontecem quando o nosso corpo nos informa que estamos parados e nossa visão nos informa que estamos em movimento, como por exemplo quando andamos em um carro, num ônibus ou qualquer outro meio de transporte. O diagnóstico sempre é do médico especialista e é consenso entre eles que exercícios repetitivos de reabilitação desse sistema, chamado de vestibular, promove um mecanismo de habituação, ou seja, eu me acostumo com eles, como realizar movimentos com os olhos e de cabeça em várias direções, movimentos de tronco e pernas, exercício de caminhar em linha reta, com os olhos fechados e abertos, também exercício de manter o equilíbrio, entre muitos outros, ou seja, exercícios que causem um desequilíbrio para que o sistema vestibular seja treinado para recuperar este equilíbrio. Nesse caso específico, a atividade física regular ela pode entrar como uma possível prevenção da cinetose. E são importantes a prática das atividades que provocam desequilíbrio do corpo, como caminhar, andar de bicicleta, remar, entre muitas outras, com essas características, que estimulem o corpo a se reequilibrar, que podem ser utilizadas, como repito, como possível prevenção da cinetose. A prática regular de atividade física é recomendada para quem tem cinetose? Primeiro, o médico, após o diagnóstico, é que decidirá sobre a conduta mais adequada. Quando afeta o nosso dia a dia, exercícios específicos de reabilitação do sistema vestibular se faz necessário, e isso só os especialistas é que devem ministrar. Repito, a atividade física é sempre preventiva na maioria dos casos, e deve ser feita antes da gente apresentar esses problemas. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo e movimento. Por José Carlos Fará. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. Serviços baseados em inteligência artificial estão cada vez mais na nossa vida. Por exemplo, conversar com um banco através de uma máquina. Podemos dizer que essa tecnologia está funcionando bem? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. Apesar de todos os avanços e de um futuro promissor que a inteligência artificial aponta para a humanidade, para todos os países e para a vida das pessoas, há problemas ainda enormes e não controlados por aqueles que fazem, por aqueles que oferecem os serviços baseados em inteligência artificial. A revista Science, uma das mais importantes revistas científicas do mundo, acaba de divulgar esta semana um estudo realizado por 4 pesquisadores, bastante consistente: Zaya Dobermeyer, Brian Powers, Christine Vogel e Sendhil Mullainathan. Eles trabalharam durante um longo período exatamente tentando acompanhar os resultados de um software, de um sistema de algoritmos, um sistema chamado inteligente, que ajuda e contribui para melhorar a gestão dos sistemas de saúde, em especial nos Estados Unidos, mas está espalhado pelo mundo todo e tudo indica que também aqui no Brasil. Ou seja, o sistema ele acompanha a vida das pessoas e faz uma série de previsões sobre custo do tratamento, sobre o tempo que vai levar esse tipo de tratamento e sugere, aponta uma série de e dá uma série de indicações exatamente para a montagem da fila das pessoas que devem receber de uma forma prioritária um atendimento médico ou hospitalar ou os cuidados mais básicos de saúde. Professor, o que é que está de errado com o sistema? A situação é que, depois de uma pesquisa extensa, os pesquisadores perceberam que havia um viés racial nesse sistema, nesses algoritmos, ou seja, pacientes de cor da pele preta, eles que estavam basicamente no mesmo nível de brancos, eles acabavam sendo empurrados por uma situação mais baixa na fila, exatamente porque o algoritmo empurrava para cima pacientes de cor de pele clara, certo?
em função do custo, né, da avaliação do custo do próprio tratamento, apesar de vários pacientes se comportarem o mesmo tipo de doença, estarem no mesmo nível crítico do seu estado de saúde. Então, essa é uma situação bastante especial. O estudo não identifica qual foi o algoritmo, o sistema utilizado. O jornal Washington Post, diferentemente, foi atrás e aponta, não se tem uma certeza total, aponta que esse sistema chama-se Optum, que está ligado a uma empresa que faz pesquisa e desenvolvimento de um conglomerado muito grande, base nos Estados Unidos, chamado United Health, que atua aqui no Brasil e que pelo mundo inteiro, nós não sabemos exatamente qual é a utilização que é feita aqui no Brasil, mas que atua no mundo inteiro fazendo exatamente essa gestão de mais de 70 milhões de pessoas. É a avaliação do Washington Post. Então, aqui isso coloca para a gente... veja, os pesquisadores inclusive se dispuseram e trabalharam junto com a Optum para minimizar e para diminuir esse viés e conseguiram fazer uma redução grande, ou seja, é possível diminuir o viés dos algoritmos, entende? Corrigindo distorções desse tipo que prejudica pessoas, no caso de cor de pele preta, entende? Mas, veja, é preciso pegar, né? Ou seja, o problema precisa aparecer, ou seja, alguém precisa identificar que está tendo um viés. Caso contrário, o software e o sistema de informação ainda estava correto. Isso chama a atenção das autoridades, dos pesquisadores, das universidades, das empresas, né? De todo mundo que trabalha nesse tipo de atuação, que todo cuidado é pouco quando se trata da defesa da vida humana. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.unap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Até a próxima semana. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.